Quero bater um papo aqui com você. Quantas coisas boas você já adquiriu na sua vida desde quando você se entende por gente? E o que mais falta você conquistar? Uma coisa que você para e pensa e você fala: "Nossa, isso daqui eu não tenho ainda". Você já parou para pensar quantas batalhas, quantas pedras você já tirou do caminho e algumas você teve que passar por cima ou dar a volta? E se você olhar para trás hoje, só tem vitórias, né? A gente às vezes tem a mania de reclamar e a gente esquece o quanto de coisas boas a gente já conquistou na vida desde quando a gente se entende por adulto. Tem pessoas que conseguem a casa própria, que já conquistaram, tem pessoas que conseguem, que conquistam carros, outros moto, às vezes uma viagem, às vezes ter filhos, tem gente que opta por não ter. Gente, é muita conquista. Se a gente fosse escrever um livro e dividir ele em duas partes, isso aqui eu conquistei e isso aqui eu não conquistei, eu tenho certeza que a parte de que eu conquistei, ela é maior. Um exemplo, eu não tenho casa própria, eu pago aluguel. É um sonho, hoje um sonho mais distante. Mas tirando a casa própria, eu já conquistei tanta coisa, que para algumas pessoas até pode ter sido pequeno, mas não importa, para mim o valor é assim, medonho. Eu me lembro o primeiro aluguel que eu paguei sozinha. Eu trabalhei, meus filhos eram pequenos, eu saía para trabalhar, deixava o maiorzinho tomando conta da menor e saía para trabalhar e voltava. E era aquela agonia, naquela época não tinha celular, não tinha como ficar ligando e fazendo chamada de vídeo. Naquela época funcionava com a vizinha, né? Saía de manhã, batia na porta da vizinha, olha, dá uma olhada nas minhas crianças. E aí a gente ia. E numa época muito difícil na minha vida, que eu não me dava muito bem com a minha irmã lá e com a minha mãe, que eu morava de favor na casa da minha mãe, eu dormia no chão da casa, eu e meus filhos, né? E assim que eu tive uma oportunidade que me abriu uma porta, que eu consegui um trabalho, eu aluguei uma casa. Eu me lembro, era uma casa de quarto, cozinha e banheiro. Nossa, mas era uma felicidade, uma paz tão grande. Um quintalzinho pequeno, mas era nosso. Meus filhos podiam ficar à vontade, brincar. Nossa, é muito gratificante. E aí também eu me lembro do meu primeiro fogão. Essa casa que eu aluguei, eu não tinha fogão. Eu entrei nessa casa somente com um colchão no chão e as roupas das crianças e algumas roupas minhas. E a gente continuou dormindo no chão uma determinada época. E eu comprei um fogão. Naquela época o fogão custava R$ 400. Era R$ 400. E tinha essa dona da casa que me alugou a casa, ela me alugou essa casa por R$ 200 e, e eu comprei o fogão com R$ 400. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu entrava da porta para dentro, naquele quintal, era o lugar mais feliz que eu tinha. Meus filhos estavam lá, a gente estava dentro da nossa casa e aos pouquinhos eu fui melhorando aquilo. Aí eu ganhei um armário de cozinha, depois eu comprei um guarda-roupa, depois eu comprei mais uma cama para a gente poder sair do chão e tudo foi uma luta. Mas só que é como eu tô falando para vocês, se eu for colocar num caderno, eu só tenho a agradecer, eu só tenho coisas que eu conquistei. Saúde, né? Já tive muito problema de saúde, eu quase cheguei numa leucemia e eu dou graças a Deus por isso. E com isso eu fui aprendendo a só agradecer as coisas. Meus filhos ficaram doentes uma época. Eu me lembro que meu filho ele teve um problema no ouvido, estourou o tímpano. Nossa, pensa numa correria. E eu sem dinheiro, não tinha carro, não tinha marido, o pai não era ausente e família, né? Cada um na sua. E eu tinha que me virar. Quando a minha filha também, ela teve uma dor
na coluna. Não, ela foi tirar um líquido da coluna. Ah, eu esqueci o nome, como é que fala? Nossa, que sofrimento, meu Deus do céu. E eu não tinha ninguém para contar para ajudar. Ou era um dinheirinho que eu tinha no bolso, que eu quase nunca tinha, ou era sempre anjos que apareciam na minha vida. Então, eu costumo dizer, se você colocar em duas colunas o que você conquistou, o que você não conquistou, com certeza você está no lucro, porque você conquistou mais coisas do que você não teve. E ainda, porque enquanto a gente está vivo, a gente tem chance de conseguir. Hoje, quem diria eu estar com a minha moto, né? Mas a minha intenção é comprar um carro, mas eu nunca sonhei em ter uma moto na minha garagem. Quando eu olho aquela moto, também é uma coisa assim, muito gostosa, né? E inacreditável. Hoje eu vejo também, até pela vida dos meus filhos, né? Eu vejo a história deles, o histórico deles, cada um passaram aí por seus problemas e levantaram, aprenderam e seguiram em frente. E isso que é o prazer da vida. Para mim também eu conto como coisas positivas. E é isso, gente. Antes de ficar reclamando, veja, coloca na balança o que você conquistou mais, o que você ganhou mais do que você perdeu. Com certeza você ganhou mais. E se você tem essa mesma história parecida de lutas e vitórias e agradecimento, deixa um like aqui no meu canal e me conta, você acha que você ganhou mais ou perdeu durante essa vida inteira que você passou? Quais foram suas conquistas? E detalhe, gente, vou falar mais um pouquinho porque eu falo bastante. Sempre na batalha sozinha. Não ficava dependendo de ninguém, não ficava pedindo nada para ninguém. Se eu tivesse que passar fome, eu passava fome. Se eu tivesse que pedir alguma coisa, seria para os meus filhos. Várias vezes morando de favor na casa de parente, eu deixava de comer ou comia escondida. Eu deixava de comer para os meus filhos comer e eu comia escondida quando dava para comer. E depois, quando eu comecei a trabalhar, eu não quis mais aquilo para mim. Eu pensei, olha, o mundo dá volta, mas essa situação para mim não dá mais. E aí eu fui para a vida trabalhar, consegui trabalhos bons, eu estudei. Hoje eu tenho uma faculdade que me ajuda bastante. Hoje eu sei me comunicar com qualquer tipo de pessoa. Então, como não falar que eu não ganhei, que eu perdi alguma coisa? Eu não perdi nada. A única coisa que eu perco às vezes é a chance de aprender coisas novas. Que isso é muito difícil, eu não deixo passar. Quando eu vejo a oportunidade de aprendizado, eu quero estar lá. Eu quero ir lá, porque eu sei que um dia isso vai me ajudar muito. Então, gente, olhe aí um pouquinho à frente e veja o que vocês ganharam na vida, né? E às vezes não é só material, não, é o sentimental, conquistas suas, né, sabe, de seus filhos. Não é só o material que eu tô falando, que o material amanhã ou depois vai ficar tudo aí, mas de amizade, de amores verdadeiros, que hoje tá bem difícil, né? Me conta o que vocês ganharam aí nessa vida. Vocês vão ficar reclamando ou agradecendo?